Fica aí comigo que hoje é dia de biblioteconomia e vamos falar um pouco sobre a situação da leitura no Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Luiz César aqui saindo da rotina. Queria aproveitar o espaço de tempo para e o timing, né? Porque faz 2 meses desde o meu último vídeo, né? Eu venho preenchendo o canal com shorts, mas em termos de vídeo com a tela deitada, né, com alguma ediçãozinha, faz um tempo. Esse vídeo aqui não vai ter muito roteiro, aproveitando a faixa de tempo antes da minha aula. Para quem não sabe, o curso Biblioteconomia, estou no último período e queria aproveitar para preencher o canal com esse tipo de conteúdo, né? Esse é o meu último semestre de aulas, então aqui pensando no tempo mais livre que eu tive hoje, falando sobre a situação da leitura no Brasil, né? Explicando o que é a Lei Cortêsis e falando um pouco sobre a função do bibliotecário profissional que eu espero me tornar diplomado daqui a alguns meses, né? Esse vídeo não vai ter muita edição, só algumas informações e nenhum roteiro muito apurado, mas vamos lá, né? Pela primeira vez, uma pesquisa que encomendada para saber o número de leitores do Brasil, a pesquisa chama-se Retratos da Leitura, mostrou que temos pela primeira vez menos leitores no Brasil do que mais. Nós historicamente sempre tivemos alguma coisa, né, substancialmente a mais na relação leitores versus não leitores, porém, pela primeira vez em 2024 foi registrado que o brasileiro lê menos do que deveria. E olha que essa pesquisa, Retratos da Leitura, ela foi até gentil, pois ela considerou leitor no Brasil quem lê parte de um livro, né? Sequer nenhum livro inteiro é contado, parte de leitura já é considerado, você já é considerado um leitor. Acho que é importante explicar algumas das razões disso aqui e debater, né? Debatê-las e explicar uma medida aí que foi politicamente ventilada há alguns meses atrás. A pesquisa ela considera mesmo leitor quem lê sequer parte de um livro, não precisa nem ser o inteiro, e se você for pegar esse número é menor ainda, né? Algumas explicações são bem claras, né, gente? Infelizmente a gente vive com a população com salário medíocre, salário mínimo do Brasil hoje de pouco mais de R$ 1.500, 1.520, se não me engano, e as pessoas trabalham na escala 6x1, né, que as força a ter de escolher muitas vezes entre pagar as contas, comer e do que ler, né, não sobra muito dinheiro para a leitura. E além do mais, né, a gente vive nessa nefasta escala 6x1, que as pessoas não têm tempo, né, estão muito cansadas para a leitura, né? Isso significa dizer que o mercado brasileiro é fraco? Não, ele é relevante, ele é considerável, porém, por algumas dessas razões agora citadas, né, ele não é pujante. Em um país com mais de 200 milhões de pessoas, você tem a maioria que não lê sequer nada, sequer nenhuma parte de algum livro. Acredito que entra aí na leitura, entra aí nessa avaliação, né, quadrinhos, leitura digital, Kindle, que aliás vem crescendo muito no Brasil, a leitura digital, a popularização. E é importante também ressaltar que mesmo entre os leitores, né, falando aqui, incluindo-me, né, inclusive minha leitura atual aqui, ó, O Sepulcro, de Paul Wilson, releitura, excelente livro, espero terminar esse mês. É importante salientar o gênero literário que é mais vendido do Brasil, né? A gente tem livros de colorir famosos aí, de recém popularidade, os Bob Goods, né? E muitos livros de autoajuda, muitos livros de coach, né? A Bíblia também é considerada leitura e é bastante comprada, embora não seja necessariamente consumida, isso é lida, né? Então é curioso os gêneros que o brasileiro escolhe ler, quando lê, né?
Então, algumas das razões são essas, né? A falta de tempo, a falta de interesse por cansaço, mas a gente tem que também assumir que, infelizmente, não é do feitio do brasileiro ler, né? Acho que ajuda a explicar um pouco a situação política, né? Você vê nas redes sociais, ninguém mais entende o que é ironia, sarcasmo, o baixo nível de compreensão, o baixo vocabulário, né? Principalmente aí na figura do ex-presidente. Então ajuda a explicar um pouco a situação política que a gente vive, social, esse baixo nível de leitura. É claro que o poder público tem medidas para mudar isso, teria como melhorar essa situação, e a gente precisa também falar da responsabilidade do poder privado. Então vamos dar uma pausa aqui, segunda parte do vídeo, políticas públicas e o poder privado na questão. Peraí. Bom, em janeiro desse ano, se não me engano, um pouco mais à frente, foi ventilado o uso da Lei Cortez, debatida no Senado, na Câmara, mas se eu não me engano ela não foi promulgada. O que é essa lei? Ela propõe, né, que lançamentos de livros, né, se tenham que obrigatoriamente só disponibilizar um desconto máximo de 10% no seu lançamento, e assim por um ano. Ou seja, plataformas como a Amazon, né, que são os principais meios de venda de livro, né, populares, teriam que obrigatoriamente segurar descontos por no máximo 10%. Mando aqui a explicação em um outro cenário. E aí, algumas das possibilidades que o poder público tem de responder a essa questão e fomentar, incentivar que mais brasileiros leem, né? A aplicação dessa Lei Cortez, conforme foi explicada, e isso impediria, por exemplo, a concorrência desleal que acontece hoje com a Amazon, né? Que domina o mercado há muito tempo. A estratégia de oferecer descontos absurdos, né? Pelo menos em relação à competitividade da concorrência, deu certo. Hoje a Amazon domina e os preços já nem são tão atrativos assim, porque outra coisa que precisa ser discutida também é o preço do livro no Brasil, caríssimo, né? Muito porque o papel virou uma commodity de exportação, principalmente por parte da Suzano aqui, que aliás destrói o meio ambiente, né? Das árvores que se extrai a celulose para fazer o papel, né? E a Suzano tem uma responsabilidade muito grande na degradação ambiental e domina o mercado porque exporta esse tipo de commodity, também como várias outras commodities são exportadas no Brasil. Mas voltando ao tema principal, né? A aplicação da Lei Cortez seria bastante interessante porque tornaria a concorrência mais possível para pequenas e médias editoras, livrarias independentes, né? Que aí teriam mais condições de concorrer com a Amazon, que ficaria impedida pela Lei Cortez, uma vez promulgada, de oferecer descontos superiores a 10% por até um ano após o lançamento, né? Essa Lei Cortez ela se baseia muito na Lei Lang, né, de 1981, na França, mas tem os seus limites, né? E eu não sei se vai passar aqui no Brasil, porque a gente sabe que é algo muito corriqueiro e que dá certo aqui, principalmente para os grandes capitalistas, grandes grupos de poder, é o lobby, né? Então, o lobby da Amazon na política brasileira no Congresso é muito grande, então não sei se esse tipo de lei vai ser promulgado, embora ela tenha sido devidamente debatida. Então é isso, não vou me estender muito, né? E aproveitar, passar agora para o terceiro tópico, né? Terceiro e último tópico desse nosso vídeo aqui, que é explicar a função que eu pretendo exercer em breve, que é a de bibliotecário ou agente provedor, né, da informação. Bem, o bibliotecário ele tem como função prover a informação que o usuário da informação necessita e pede, né? O bibliotecário, o nome supõe que você só trabalha em bibliotecas, mas não é verdade.
O bibliotecário ele pode trabalhar em outras unidades de informação, como o setor de documentação, como o setor de arquivos, né? E bibliotecas não é a única unidade de informação, portanto, você pode trabalhar em museus, empresas também têm o seu setor de documentação, de arquivo, que gerenciam documentos importantes para o dia a dia da empresa. Não é um mercado muito fácil e acredito que as possibilidades de emprego sejam melhores no serviço público, mas eu venho me candidatando a algumas vagas aí e vejo pipocar oportunidades ali e aqui, né? Então é isso. E para resumir, o bibliotecário, né, ele pode logicamente trabalhar em biblioteca, né, responsável pelo inventário. Ele também é um pouco de administrador, porque cuida do local, mas infelizmente bibliotecas não são populares no Brasil e não existem em grande número para cobrir esse país de mais de 200 milhões de habitantes, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, por que você não lê, por exemplo, se você fizer parte do time que infelizmente não lê. Se você lê, qual é a sua velocidade de leitura, qual é o seu gênero preferido. Para você, o livro no Brasil impossibilita o acesso, né? Eventos como a Bienal recentemente que aconteceram te apetecem, te interessam? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse tipo de vídeo, por favor, dê o like, comente, compartilhe, para que eu possa incentivar. Talvez a ideia seja toda quinta-feira fazer um vídeo com essa temática de biblioteca, leitura, pois é o dia da minha aula de biblioteconomia. Eu curso na modalidade EAD, ensino à distância, na Uniacel. Espero estar me formando em breve. Abraço, pessoal.